Saiu uma lista na Forbes onde se encontra vários brasileiros mostrando quanto eles têm de fortuna. Se vocês observarem aqui, 34 bilhões de dólares, 20 bilhões, 17 bilhões, 10 bilhões, dinheiro que não acaba mais. Aí eu quero esfregar isso aqui na cara do pobre de direita que defende bilionário e fala que não se deve taxar super ricos. Porque quando a gente fala de taxar super ricos, a gente está falando de pessoas como essas aqui, que tem esse montante em sua conta. Não é sobre você que não tem terra nem debaixo da unha, que tem uma airfryer parcelada em 15 vezes no cartão da Magazine Luiza, ou que mora de favor no fundo da casa da sua sogra e que tem um Celtinha 2 portas e acha que o governo vai querer taxar esse seu Celtinha. É sobre essas pessoas, é sobre essa fortuna que não dá nem 1% da nossa população. Você acha certo essas pessoas aqui pagar a mesma porcentagem de imposto que a gente paga? Olha a fortuna disso aqui. Olha o seu salário mínimo, olha o meu salário. Não tem como. Então, quando a gente fala de taxar super ricos, é sobre isso aqui, tá? Seu Celtinha vai continuar na sua garagem, sua airfryer vai continuar na sua casa, e a terra debaixo da sua unha vai continuar debaixo da sua unha. Vocês, porventura, já assistiram esse vídeo que vazou desse senador aqui bolsonarista chamado Ciro Nogueira? Que ele foi ministro da Casa Civil lá do governo Bolsonaro. Primeiro, apareceu eles juntamente com a Faria Lima, que é o mercado, os empresários, especuladores, nem empresários são especuladores. O Lula agora não dá para tirar para fazer impeachment, que ele ainda tem 30% de aprovação. A Dilma foi mais fácil, porque ela só tinha 5%. Então, este homem aqui não é o pior tramando contra o Lula. Pior é que ele está dizendo que não vai passar a isenção de impostos para aqueles que ganham até 5 mil reais. Exatamente. Ele estava numa reunião aí da Faria Lima, no mercado, aí uma mulher falou, olha, nós estamos aqui naqueles que vão ser taxados, além dos 50 mil reais, seremos taxados. E ele disse, não, mas não vai ter como passar isso aí. Olha, Vai ser os pilares dessa proposta. Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil. Então, não tem como o parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Este homem, então, foi gravado tentando dar um golpe no atual governo do Brasil, e com os empresários ricos da Faria Lima, ele disse que vai livrar a cara deles de pagar impostos. Então, percebe bem, esses são traidores do povo brasileiro. Aqueles que ganham até 5 mil reais, o governo Lula está fazendo um projeto para que não pague impostos, imposto de renda. Os bolsonaristas, os senadores bolsonaristas dizem que isso não vai passar, eles estão trabalhando contra. Então, meu amigo, na hora de você fazer um julgamento do governo Lula, perceba que esses aqui é que estão contra você, não o governo Lula. Todo o nosso apoio aos entregadores do Brasil, ao breque dos apps que paralisou a atividade em mais de 60 cidades. E a pauta dos entregadores é muito simples. Querem uma taxa mínima de R$10 mais R$2,50 por quilômetro. São mais de 500 mil entregadores de aplicativo no Brasil e que não recebem o reconhecimento e o respeito devido. Não adianta ter sido tratado como herói na pandemia e não ter reconhecimento pelo seu trabalho como tem que ter. É lamentável que o iFood tenha sido intransigente na negociação com os entregadores e nós vamos trabalhar para convocar o CEO do iFood aqui na Câmara dos Deputados para dar esclarecimento. Todo o apoio à luta dos entregadores de aplicativo. Aqui no Brasil existem muitos partidos que estão cagando para a população. Mas o PL se supera. É foda, cara, porque só de olhar aquela bancada do PL é de embrulhar o estômago. São pessoas totalmente descompromissadas em melhorar a população de um modo geral. Alguém aí sabe dizer o que o PL já fez por esse país? Porque tudo que eu vejo eles fazendo é votarem contra a população, projetos que só vão piorar a população e melhorar a vida dos ricos. Eles são contra taxar os ricos e a favor de taxar os pobres. Eles são a favor de taxar imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais. Eles são a favor de taxar a cesta básica. Eles são a favor da escala 6 por 1. O PL quer que você trabalhe 6 dias na semana, igual a um escravo, um servo. E o mais impressionante, cara, é que tem gente que vota nesse tipo de pessoa. E gente que está se ferrando, que vai se ferrar por causa desses caras. E o problema disso é que esses idiotas, eles prejudicam a vida de quem pensa, de quem tem um mínimo de discernimento. Aí eles se concentram nessas pautas morais para distrair essa parte da população que é formada por idiotas, para passar a boiada deles e melhorar a vida deles mesmos e dos ricos. Então não seja um idiota, não vote no PL. Comenta aí o que vocês acham desse partido que dá vontade de vomitar. Lula ficou irritado demais com essa sobretaxa de Trump. Ele disse que o Brasil não abre mão de sua soberania e vai fazer de tudo para defender empresas e trabalhadores.
Tarcísio é inimigo do trabalhador. Ele é contra a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais e defende benefícios para super ricos. De que lado vocês estão? Entenda, Tarcísio não é governador, é apenas um representante comercial com a função de repassar patrimônio público para bilionário. Você que é assalariado e votou no Tarcísio, o que veio de bom para você? Ele apenas caiu de paraquedas em São Paulo e maluco, com medo da mamadeira de pipoca, do kit gay, do comunismo, votou nele. A mídia o coloca como moderado e de moderado ele não tem nem o branco do olho. Ele defende golpista, ele sobe em trio elétrico e defende aqueles que tentaram destituir um presidente democraticamente eleito. Porque a anistia que ele pediu aqui em Copacabana, meu amigo, não foi para aqueles malucos que invadiram os 3 poderes. A anistia que ele pede é em detrimento dos tubarões que se tornaram réus. Tarcísio é apenas mais um político desse país que se define como um político que defende os ricos, causando empobrecimento da população brasileira. Pega a visão. Galera, bomba, notícia urgente que quase ninguém tá falando que vai beneficiar muita gente. Graças aí ao presidente Lula, o 13º dos aposentados vai ser adiantado. Os pagamentos vão ser feitos em 2 parcelas já no mês de abril agora e no mês de maio. Isso significa que vai ter dinheiro entrando no bolso e ajudando muita gente. Agora atenção, quem pode receber isso, né? Quem vai receber? São aposentados, pensionistas e quem recebe auxílio por incapacidade, reclusão ou salário maternidade. Então se você recebe aí alguma coisa do INSS ou conhece alguém que seja aposentado, pensionista, se encaixe nessas características, já envia esse vídeo para a pessoa, manda lá no grupo da família, porque esse dinheirinho extra pode ajudar muito, muito, muito adiantado ainda a pagar aí as despesas de casa, quem sabe, ou dar aquela desafogada aí nas contas do mês. Bora mandar para frente, que quase ninguém tá falando disso, mas é isso que melhora a vida das pessoas, que ajuda as pessoas e é isso que a gente precisa divulgar. Tamo junto, compartilha e já me segue para mais conteúdo que nem esse aqui. A direita brasileira, que se diz liberal na economia, defende que o Estado não pode se meter, não pode intervir na economia. Tem que deixar o capitalismo fluir, é o livre mercado que vai levar a riqueza econômica. E essa mesma direita estava apoiando a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, um bilionário na presidência. Isso sim, o Tarcísio de Freitas colocou um boné do Trump, o Eduardo Bolsonaro colocou um bonezinho do Trump. E aí corta para a revista The Economist, a revista de economia mais conceituada do mundo inteiro, que fez uma capa com Donald Trump. E nessa capa você tá vendo como eles representaram Donald Trump, com um serrote serrando os Estados Unidos e a legenda ali, Dia da Ruína, em referência ao dia que o Donald Trump anunciou taxas para vários países do mundo. Uma medida contrária ao quê? Ao livre comércio. E aí é muito legal a gente ver a hipocrisia da direita, dos liberais brasileiros. Porque mesmo depois dessa capa da The Economist, da taxação que o Trump anunciou, nenhum liberal brasileiro, ninguém da direita brasileira se pronunciou contra o Donald Trump. Já pensou se fosse o Haddad tomando medidas parecidas com a do Trump? Ah, meus amigos, eles iam ressuscitar o Taxad. Mas como é Donald Trump, ninguém está reclamando das taxas que ele está impondo contra o livre comércio. Eu gostaria muito que os liberais brasileiros, já que se dizem liberais, reclamassem das medidas do Trump, fizessem memes como esse aqui, feitos pela esquerda, para mostrar a hipocrisia do discurso da direita. Mas não, os liberais brasileiros estão caladinhos com as taxas do Trump. Sabe o que eu tô achando estranho? Cadê a movimentação dos caminhoneiros patriotas? Cadê? Eles não vão parar a estrada porque o Tarcísio vai encher de pedágio? Eles fizeram isso para ajudar o bandido do Bolsonaro. Mas agora, que está querendo botar pedágio, que vai aumentar o custo dos alimentos e principalmente vai aumentar o custo dos caminhoneiros, eles não fizeram nada, eles nem reclamam. Cadê o presidente do sindicato dos caminhoneiros? Cadê esse povo da logística que se não movimenta em nada para falar sobre a proposta já implantada do Tarcísio de colocar pedágios pelo interior de São Paulo? Pessoal de Amparo, região ali do Circuito das Águas, cadê? Inclusive que é uma região muito bolsonarista. Eu não vi o Nicolas fazer nenhum vídeo para falar sobre essa situação. Por que eles se calam tanto quando a direita se manifesta? Afinal, a direita só quer o bem do povo, tirando o dinheiro deles. É isso. Ótimo dia, ótima sexta, fiquem com Deus. A esquerda quer que você tenha a oportunidade de ir lá viajar naquela praia legal que você viu no Instagram. Em outras palavras, a esquerda quer que você tenha dignidade humana respeitada. Quer que você tenha um mundo mais justo para viver. Em São Paulo, você não vai poder andar mais em nenhuma estrada sem pagar pedágio. Na região de Sorocaba, vão ser 16 novos pedágios. E lá, na região de Campinas, no Circuito das Águas, 37 pedágios. E é um pedágio que agora eles chamam de Free Flow. Free Flow quer dizer o seguinte, você passa, não tem mais cancela, o radar detecta a placa do seu carro e imediatamente emite a cobrança do pedágio. Atenção, se você não estiver pagando aquela chamada tag, aquele aparelhinho que você bota no carro, você vai ter que correr atrás para pagar aquele pedágio. E se não pagar no prazo, ainda tem uma multa grave pelo fato de não ter pagado o que você deveria ter pagado no pedágio. Segura o bolso, porque o Tarcísio vem aí. É privatização e mais pedágio. Você já viu alguém pagar 2 bilhões por algo que vale R$1? Pois é, o Ibanez viu. E achou uma ótima ideia. Num DF abandonado, onde faltam médicos, enfermeiros e até leito, onde vemos milhares de pessoas sendo esquecidas.
onde temos professores mal pagos. O BRB, um banco público criado para impulsionar o desenvolvimento do DF, resolveu comprar outro banco. O problema? O banco em questão é o Master, cheio de dívidas, atolado até o pescoço, com gente oferecendo R$1 por ele. Sim, R$1. Mas o Ibanez acha justo pagar 2 bilhões, com B, de brincando com o nosso bolso. Fizemos a denúncia e o Ministério Público já abriu investigação. Porque nem para um governador que consegue ser inocentado por sua soneca, isso pode passar batido. Você acha justo usarem seu dinheiro para comprar um banco por 2 bilhões? Comenta aí, porque o silêncio nesse caso é cumplicidade. Sabe, Gaia, ninguém cai nesse papelzinho seu de bom moço, de cara do bem, não. Só não entendi uma coisa, você tá falando de você mesmo? Porque não faz sentido se for de outra pessoa. Porque se tiver uma coisa maligna na nossa política, é o bolsonarismo. Não é à toa que ela já saiu, graças a Deus, e não vai voltar tão cedo. Segundo, você vem falar de família, filhos que quer destruir? Você destruiu uma família dirigindo um carro alcoolizado. Morreu 2 pessoas que você atropelou. Essa família não foi destruída. Pra quem quiser ver, tá aqui, ó. Só dá o print e lê aqui com calma. Vem falar de cidadão de bem, sendo que você é um homem que tem mais de 90 processos nas costas. Quer falar de família, falar que bandido não se cria, sendo que o irmão dele, Frederico Gaia, foi condenado a 12 anos por homicídio. Sim, irmão de Gustavo Gaia é assassino. Por isso que eu falo, esses evangélicos conservadores que querem ser os certos e justiceiros, são tudo farinha do mesmo saco. Não falha um. E o bolsonarismo é assim. E agora aquele papelzinho de bom moço, ele quer ser prefeito de Goiânia. Mas não vai ganhar, porque quem sabe a história dele não vota. Quem não sabe tem que saber quem é esse homem. Eu não aguentei. Eu não aguentei, eu conversei com um caminhoneiro bolsonarista que estava abastecendo o carro no posto que eu passei. E eu perguntei, amigo, e aí, quando vai parar aqui em São Paulo o movimento dos caminhoneiros por causa do aumento do pedágio? Ele olhou pra mim e falou assim, não, a gente é gente de bem. A gente não vai parar, porque senão vai prejudicar as pessoas que não têm culpa disso. Ele falou assim, afinal, ninguém tem culpa disso. Como o Brasil tá muito ruim, todo mundo tem que cobrar um pouco mais. Aí eu falei pra ele, sabe o que acontece, amigão? Quando os caminhoneiros pararam, lá no governo do Michel Temer, eu trabalhava no hospital. E eu lembro, a gente teve atraso no recebimento de medicamento, atraso no recebimento dos materiais para o hospital, atraso no recebimento do enxoval para trocar as roupas das camas dos doentes. Mas isso, eles não queriam saber. Sabe por quê? Porque tinha quem financiava. Tinha alguma coisa por trás que queria Bolsonaro no poder. E não tinha nada a ver com cuidar de quem precisa mais. Mas vai fazer o quê? O bolsonarista é aquele que só vê o que é bom pro Bolsonaro, não pro povo. É isso. Eu gostaria de falar sobre o preconceito brasileiro que está custando caro no seu bolso e no meu bolso. É um preconceito que vem de longe e foi incentivado pela mídia. Eu, inclusive, tive esse preconceito. Eu demorei um tempo para me informar e entender que eu fui manipulado, pode-se dizer isso? Sim, manipulado. E acreditava em conversinhas que a televisão repetia. Hoje tem mudado e acho que eu preciso falar, mas bastante gente precisa falar para as pessoas entenderem. Nicolás Maduro, não vou defender o Nicolás Maduro não, tá? Nicolás Maduro acabou de liberar 180 mil hectares de terras para o MST produzir lá. Para pensar, o Brasil tem terras. Tem terras. O Brasil não é igual à Europa, onde você não tem terra ali, você não consegue nem construir um prédio novo, não tem terreno. O Brasil tem. O Brasil tem terras. O Brasil tem pessoas querendo produzir nessas terras. Eles até têm um movimento chamado MST. Eles são organizados, eles se ensinam como produzir melhor e tudo mais. Por que o Brasil, o governo brasileiro agora, não cede terras para esse pessoal produzir alimentos para você e para mim? Eles não cedem terras para esse pessoal porque o Congresso não quer. Porque se o Congresso, que são eleitos por você, por mim, são representantes da população, se o Congresso quisesse, tá cheio de terra aí no Brasil. Era só ceder terras para esses trabalhadores que eles iriam produzir alimentos para você e para mim. E o preço do alimento iria cair. Ah, mas o agro não deixa. Precisa explicar para o agro que o MST não vai ser concorrente deles. O agro está numa estrutura de exportação tão violenta que eles não estão nem aí para o mercado nacional mais. O agro evoluiu tanto, o agro está num nível ali de maquinário e produção que eles não estão nem aí pra gente, eles querem exportar, não querem vender em reais, eles querem vender em dólar. Então, a gente precisa bater nessa tecla para que a população comece a defender a ideia de que o MST, ou a agricultura familiar, vamos dizer assim, é algo que o Brasil precisa incentivar e não criminalizar, reprimir, marginalizar. O Brasil precisa incentivar. E se você olha o histórico aqui, ó, eu vou pisar em ovos aqui, mas toda a região de Santa Catarina, que o pessoal tem orgulho hoje e fala assim, ah, Santa Catarina, eu vou muito para lá, é só observar. São regiões onde bisavô, tataravô ganhou terras, começou a cultivar, deu uma melhor vida para a próxima geração, depois a próxima geração conseguiu desenvolver a sua fazendinha, eles produzem ali entre eles e foram se desenvolvendo. E demoraram 2, 3 gerações para terem um estado, vamos dizer assim, em muitos sentidos, que o pessoal do norte, nordeste reclama, não, mas funciona bem.
Tanto é que boa parte ali também começou a viver do turismo. Não vive só da produção da fazenda, vive muito fortemente do turismo. E turismo é gente de fora. Pô, imagina que legal, na sua cidade, ó. Imagina a sua cidade, tá cheio de terreno em volta aí, não tá? Tá cheio de terreno em volta. Toda cidade você sai ali 10 minutos para fora da cidade, tirando grandes centros, né? Tipo São Paulo. Tô falando toda cidade que não é capital. Você sai 10 minutos da cidade, é tudo terreno ali. Por que não libera um terreno para ter uma fazendinha aqui, outra fazendinha ali, outra fazendinha ali? Aí você vai comprar uma comida orgânica aqui, outra ali, faz um turismo rural. Pô, olha que maravilha. Então, se você incentivar o MST, o Congresso também incentiva o MST. Aí o governo cede terras que nós temos em abundância para a população produzir. Agora imagina se o Nicolás Maduro começa a ceder um monte de terra lá, o MST sai daqui e vai para lá, aí a gente vai ficar importando alimentos que são produzidos lá na Venezuela. Gente, eu queria fazer uma análise junto com vocês. Presta atenção. Por que somente agora que parlamentares da extrema-direita, junto com o bucho de égua, estão pedindo anistia para aquelas pessoas que foram presas há 2 anos pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, pela tentativa de golpe? Por que agora? Porque está chegando perto da condenação do bucho de égua. Eles nunca ligaram para aquelas pessoas. O inelegível nunca visitou aquelas pessoas na Papuda e na Comé. Agora está preocupado, né, com o dele. A gente sabe que é isso. E eu me lembro muito bem que ele deu uma entrevista na Jovem Pan, na mesma época que aconteceu, né, esse terrorismo lá nos Três Poderes. Ele falou o seguinte, ó, tem que prender mesmo, são um bando de vagabundo. E agora está pedindo anistia para os vagabundos, não dá para entender. Mas eu entendo o que é, está chegando perto da condenação dele. E a anistia não é para aquele pessoal que está lá, porque ele nunca se importou com aquela gente. A anistia é para ele. Ele quer tirar o dele da reta. Tá? Porque se ele se importasse realmente, de fato, com esse pessoal, ele tinha pedido anistia logo em seguida. Né? Defendido esse pessoal. Ganhou 17 milhões de Pix. Nunca colocou um advogado para lutar por aquelas pessoas. É cada um por si. E ainda tem boi ignorante que defende um cara desse. Ele não tá nem aí para ti, porra. Ele não tá nem aí para ti. Ele quer mais é que tu te ferre. Ele tá olhando pro lado dele. Porque aquele pessoal lá tá preso até hoje. Ele nunca foi lá. Nem ele, nem os filhos dele. Inclusive ele nunca assinou uma carteira de trabalho na vida, nem ele, nem os filhos. Todos os filhos estão na política. Ainda falava assim, olha, o filho do Lula, não tem um filho do Lula que seja deputado federal, senador, vereador, ou bucho de égua. Mas toda a tua família tá na política. E parentes da tua família e da tua mulher. Tá ok, gente? Curte, comenta, compartilha esse negócio de anistia. Não é para aquele pessoal, não. É para ele. Porque somente agora, depois de 2 anos, que eles estão pedindo anistia para aquele pessoal. Tamo junto. Incel, Red Pill. Se você é pai ou mãe de adolescente e não sabe o que isso significa, atenção, é hora de acender o alerta. Quem assistiu a série Adolescência da Netflix, que tá fazendo o maior sucesso, já sabe que Incel são os celibatários involuntários. O que é isso? Homens, e principalmente meninos, que passam a ter ressentimento, rancor e ódio às mulheres porque se sentem desprezados por elas, porque acham que elas não têm interesse amoroso ou sexual por eles. E Red Pill é a teoria daqueles homens que teriam acordado para uma suposta verdade de que as mulheres são interesseiras, de que o amor seria uma mentira. Dá pra acreditar que esses homens e meninos formaram uma comunidade mundial na internet de odiadores de mulheres? É isso mesmo. E plataformas como essa aqui e várias outras têm contribuído para isso, a não estabelecer nenhum tipo de alerta ou controle e, pior, lucrar em cima dessas comunidades. E os códigos desses incels vão chegando cada vez mais cedo ao celular e às redes dos nossos adolescentes. O assunto é muito, muito sério e não dá tempo de explicar ele todo aqui. Por isso, eu fiz um vídeo completo lá no YouTube. Vai lá, assiste e aproveita para curtir o nosso canal. Ô Celso, quem te ensinou a você dirigir caminhão? Ser um grande motorista? Aqui. Professor aqui, ó. O Percão, eu também dirigi caminhão através do Percão. Ó, Percão, que Deus abençoe você. E abençoe essa loja. E abençoe todo esse Itabirito. Porque o Brasil tá bombando. Porque agora é Lula, o maior presidente do Brasil. Viva o Brasil. Viva Lula. Lula!